Fala aí galera, beleza? Aqui foi o Sininho que vim te trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, estou aqui para trazer mais um vídeo em que eu trago o resumo, né? Uma análise, crítica, nota. Qualquer coisa, cara, qualquer coisa assim, tipo análise, crítica, sei lá. Um resumão barra análise de X-Men de 2000. E a gente vai comentar um pouco sobre o filme, vai falar os pontos que eu acho que são bons, os pontos que eu acho que são ruins, e no final do vídeo a gente vai falar, no caso eu vou falar, né, a minha nota. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novidades e bora pro vídeo. Bem, então, se você não entendeu como que funciona, esse quadro vai funcionar assim, lá no na aba da comunidade, eu vou estar fazendo uma enquete que vai durar aí alguns dias. O filme que ganhar vai virar resumo aqui no canal. Então, agora sim, bora pro vídeo. Bem, o filme começa, né, com a vampira e o namorado dela, né, no quarto, né? É, uai. Aí você. Só que nessa cena, na hora que ela vai dar um beijo nele, ela acaba matando ele. Porque ela suga a fonte vital dele e ele acaba morrendo. Aí agora a gente vai para uma cena em que tem o professor Xavier e o Magneto na mesma sala, porque eles estão em uma palestra que a Jean Grey está fazendo. E ela tá falando sobre os mutantes, né? Como os mutantes são injustiçados pela sociedade. Porque assim, os mutantes nesse universo, aliás, todo universo que existe X-Men tem que ter isso. Inclusive o MCU, por enquanto, não tá mostrando esse lado da humanidade, né? Esse lado obscuro que, né, a pessoa ela fala que é um mutante e aí o pessoal começa a tacar pedra. Isso no MCU eu não vi ainda. É, mas eu sei que a Miss Marvel é uma mutante. Mas quem ainda não teve isso, né? É meio triste. Enfim, né? Vamos continuar. O que acontece é que a Jean Grey tá falando sobre os mutantes. E aí acontece que a gente vê que o Magneto e o professor Xavier eles se encontram, eles se esbarram. E aí o professor Xavier eles começam a tirar farpas. Porque o professor Xavier ele acha que as pessoas elas só precisam elas precisam de uma segunda chance, né? Elas podem ser injustas com a raça deles, mas a humanidade ela amadurecer. Já o Magneto, ele acha que a humanidade tem que ser exterminada porque acha que os mutantes é tudo coisa ruim. Então, tem esses dois lados, né? Agora a gente conhece o que? O nosso amado Wolverine, né? O que segura essa saga, porque, ó, olha, eu vou te contar hein, que tem uns momentos no universo da Fox que, olha, ali no finalzinho, teve um filme épico que é X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Teve outro filmaços melhores que eu já vi, que é X-Men Primeira Classe. E aí tem X-Men Apocalipse, que não é ruim, mas é mediano, é mediano, medíocre. Enfim, não quero fazer análise desses filmes nesse vídeo aqui. A gente vai só falar sobre o de 2000, né? O 1. Aí agora a gente conhece o Wolverine, né? O nosso amado Wolverine. Ele tá basicamente lutando em uma luta livre. E aí ele tá lá em um bar, né? Tomando uma. Quando chega uns caras começam a tirar satisfação com ele porque ele ganhou a luta. Daí ele pega os caras, derruba todo mundo e ainda por cima quase mata um deles com a garra dele. E aí chega o cara, o chefe do estabelecimento e fala assim, não, amigo, para, por favor. E aí ele para, né? Ele não é bobo, ele encolhe as garras de novo, porque basicamente tudo aquilo ali foi por instinto, né? Foi por instinto, não foi porque ele queria realmente machucar aquelas pessoas. Daí ele tá indo embora lá no caminhão dele, até que ele escuta um barulho vindo na traseira do caminhão. Quando ele chega lá, tem basicamente a vampira lá, né? E ela tava escondida esse tempo todo lá. E aí os dois vão por aí, eu não me lembro pra onde, mas estão por aí. Daí chega
Como que é o nome daquele cara? É Dente de Sabre. Aparece o Dente de Sabre, que dá uma surra no Wolverine. E ainda por cima, ele luta contra os X-Men, Ciclope e a Tempestade. O Wolverine e a Vampira, eles vão pra escola Xavier. Vai ser um dos melhores diálogos desse filme. Basicamente, o Xavier, ele explica, né? Fala o nome deles, né? Falando assim, não, meu nome é Xavier, o nome desse cara aqui é Ciclope, o nome desse aqui é Tempestade. E ele solta a frase, e o seu nome é Rodas? Cara, esse filme é sensacional. Basicamente, nesse meio tempo que o que o Magneto queria era pegar a vampira porque utilizar em um projeto que ele estava fazendo envolvendo a vampira, né? Envolvendo os poderes da vampira. Porque basicamente ele ia colocar ela no alto da Estátua da Liberdade e aí ia pegar, ia colocar ela pra sugar todos os poderes dele e ia soltar na humanidade. Porque aí todo mundo ia virar mutante. Só que o intuito não era só todo mundo exatamente, não era só o povo sem ser políticos também, mas o que ele queria era atingir os políticos que queriam matar os, os mutantes. Então a gente vê, né, que o Magneto ele tem isso, né? A gente vai ver mais pra frente na franquia, mais pra X-Men Primeira Classe, que o Magneto basicamente ele só é injustiçado. E ele não tem a cabeça forte pra. Opa, peraí que sou estranho. Ele não tem a mente forte pra ficar aguentando essas injustiças. Você consegue até entender um pouco ali ele. Porque talvez ele. Realmente, ele perdeu a mãe quando era pequeno. O pai, acho que serviu no exército e morreu na guerra. Isso porque ele cresceu na Segunda Guerra, né? E ele também era cobaia de testes, né? A gente vê que lá no Primeira Classe a gente vai ver que o Magneto era muito. Ele era testado, né, pelos. Não posso terminar a frase. Enfim, né? Enfim. O Wolverine, né? Ele descobre esse. Aliás, ninguém sabe ainda desse plano, né? Mas o que acontece é que em um belo dia a vampira estava dormindo normal lá na Mansão Xavier, até que ela decide ter a brilhante ideia de fazer o que exatamente? Encostar no Wolverine. Não, encostar, né? Colocou assim a mão nele e aí ela começou a sugar a energia dele. Só que o Wolverine, ele é meio atacado, isso a gente vai ver lá em X-Men Origins Wolverine. A gente vai ver por que, que ele é tão atacado assim. Por que, que você não pode nem chegar perto dele que ele já toma um susto. A gente vai ver isso nesse filme aí. O Wolverine ele acaba atacando ela, só que ela sobrevive porque ela rouba o poder de fator de cura dele. Daí ela sai vazada de lá. Só que nesse meio tempo, o Magneto ele tá fazendo experimentos envolvendo uma máquina que roubava os poderes dele e dava para algum humano normal. Só que ele fica muito fraco, e acaba dando os poderes dele para um senador. Senador que eu não vou lembrar o nome. E aí esse cara começa a ter uns poderes muito estranhos e virar uma gosma. Ele sai de lá vazado e ele acaba indo para uma praia. Quando ele é encontrado pelos X-Men, é levado para a mansão, né? E aí, aliás, ele vai até a mansão, né? Ele vai lá para pedir ajuda. Enquanto isso, o Wolverine vai atrás da vampira junto com o Ciclope e a Tempestade. Quando eles chegam lá, o Wolverine tá tentando levar a vampira pra casa, só que acaba que o Magneto e o time dele chega, né? Que por sinal não lembro o nome. É alguma coisa Irmandade. Não, não é. Não é Irmandade. Ué, não lembro. Eu só sei que tem uma brigaria no meio do trem. O Magneto luta contra o Wolverine. Ele é controlado pelos poderes do Magneto. O Ciclope luta contra um cara muito estranho que eu não lembro o nome também, mas é um mutante que tem uma língua muito estranha. E o Magneto, aliás, Xavier chega na brincadeira e fala assim: começa a controlar os poderes do. Começa a controlar a mente
Dente de Sabre. Que ele fala que não era pra ele fazer isso, não sei o que. Só que o Xavier não quer saber de nada, ele leva a vampira embora. E o filme continua aqui. Agora a missão dos X-Men é trazer a vampira de volta. Então eles precisam se unir novamente, né? O Wolverine se torna um membro dos X-Men. Eles precisam trazer de volta. Porém, na porta da mansão, e ele é acolhido pelos X-Men. Só que tem um probleminha, porque no meio dos experimentos com ele, né? Que eles estavam vendo como que tava o senador. Ele se torna uma gosma. Tipo, ele morre. Morreu. Morreu morrido. E aí todo mundo fica meio em choque, né? E aí sim que eles descobrem o plano de Xavier. Eles iam. Do Magneto, aliás. Eles pegam a vampira, usa aquela máquina que eu falei que transformou o senador em um mutante, e usar os poderes da vampira e também essa máquina para canalizar os poderes dela, ia roubar os poderes do Magneto e espalhar para Nova York inteiro, incluindo os políticos que estavam por ali, né? Daí já viu, né? Os X-Men vão atrás deles com um traje muito injustiçado que eu acho lindo, mas todo mundo fala que é ruim. Daí começa uma briga, uma luta muito louca envolvendo os ajudantes do Magneto e os X-Men. Quando tem aquela mutante, que por sinal eu esqueci o nome, mas eu lembro. Mas agora eu acabei esquecendo, eu sei, mas eu lembro, mas eu esqueci. Nossa senhora, agora eu esqueci o nome daquela azul. Putz. Enfim, tem uma batalha muito louca. Ah, nossa, esqueci mesmo, galera. E agora? O que eu faço? Enfim, né? Acabei lembrando aqui, né, galera? É a mística, galera. A mística. O Wolverine ele luta contra a mística que se transforma nele. Eles lutam muito louco. Chega o Dente Sabre que luta contra o Ciclope, contra a Jean Grey. A gente vê o quanto a Jean Grey é nerfada. Mas tem um motivo pra ela ser nerfada, né? É basicamente a Fênix, né? Não vou ficar prolongando esse assunto até o 3. Não, é a Fênix, tá, galera? É a Fênix que tá dentro dela. E aí faz que ela tenha, né? Que ela não tenha todo o poder dela. Enfim, os X-Men eles ficam na desvantagem até que começam os planos do Magneto. Só que o Wolverine ele acaba chegando lá e ele luta contra o Magneto. E ele leva a pior, mas ele consegue salvar a vampira e o Ciclope derrota o Magneto. Porém, tem uma cena que quase ninguém sabe o motivo. A vampira fica com o cabelo branco, sei lá assim. Pô, é fanservice, né? Porque lá nos quadrinhos a vampira realmente tem uma mecha só branca. Só que não, galera. Essa parte não é só por causa dos quadrinhos. E sim, também tem um motivo, que é basicamente como ela tava roubando muitos poderes do Xavier, do Magneto, aliás, e ele é velho. Aí ela ficou com uma mecha branca, né? Mas não é só fanservice. É fanservice? É, mas tem um motivo por trás. Motivo que mostra quanto ela é poderosa, né? Ela pode acabar roubando os poderes. Mas isso também porque tá canalizado, né? Todo mundo volta pra mansão Xavier. O Xavier, agora eu falei certo. O Xavier fala pro Wolverine pra ele ir atrás do passado dele, porque ele não lembra de nada. Ele não lembra de nada da vida dele. Daí o Xavier fala assim: não, vai até esse lugar aqui que você vai saber a sua origem. E aí a gente descobre que a Mística está viva. Ela se camufla no meio dos senadores. E agora a gente tem a Mística solta. O Wolverine querendo saber sua origem. O Magneto preso. E agora o Wolverine sabe a existência dos X-Men. Aliás, ele é um X-Men, né? Isso a gente tem que lembrar, que no final desse filme ele só não é uma deus dos outros X-Men, ele só vai saber a origem dele, né? Porque assim, eu aposto que se você não tivesse lembrança do seu passado, você ia tentar descobrir o que você fez, né?
E é o que acontece nesse filme. O Wolverine, ele continua ali no meio da banda dos X-Men, né? Porém, ele vai querer saber o que aconteceu com ele, né? E a gente vai ver mais sobre isso lá no X-Men 2 e X-Men Origins Wolverine. Enfim, por aqui o filme acaba. Assim, galera, na boa, esse filme aqui, acho que ele envelheceu um pouquinho mal. Assim, eu amo esse filme, eu amo, assim, de coração. Eu acho que é um dos melhores filmes do X-Men. Porém, galera, cara, eu acho que é só por nostalgia mesmo. Mas eu assisti o 1 quando era pequenininho, mas os outros eu não assisti. Só assisti esse, infelizmente. Mas assim, esse filme, eu acho que a parte dele não querer assumir ser filme de super-herói, aí isso estragou um pouquinho a experiência. Porque você vê, o traje do Wolverine, o dos X-Men, aliás, é todo preto. Aí tem a Mística. A Mística realmente é fiel aos quadrinhos. Tem o Magneto, que tem um traje mais escuro, mas também é fiel aos quadrinhos. Porém, esse filme não se assume, galera. Ele não se assume. E essa parte de não se assumir, ela estraga um pouquinho a experiência, porque a gente vê. Cara, ia hypar demais esse filme na época. Eu não era nascido, não, mas eu sei que ia hypar mesmo. Mas imagina, naquela época, nunca tinha tido uma adaptação dos X-Men nos cinemas. Eu nunca tinha tido uma adaptação realmente boa de super-herói nos cinemas. Mas teve o Batman e Superman. A gente tá falando da Marvel, tá? Nunca tinha tido uma adaptação boa da Marvel. Aí chegam falando, a gente vai fazer um filme dos X-Men. Cara, coloca o traje amarelo. Ia fazer muito sucesso. Mas aí a gente tem que lembrar que o diretor desse filme queria manter essa coisa mais de não ser de super-herói. Mas o Kevin Feige, né, que tava por trás de tudo, que ele era produtor do filme, mandou os atores lerem os quadrinhos antes de interpretar os personagens. Por isso que a gente vê o Wolverine falando xará, uma parte do filme. A gente vê que o Ciclope... Tá, o Ciclope realmente ele merecia mais, mas eu ainda assim gosto desse Ciclope. A gente vê todo o arco do Magneto, que assim, é um vilão que a Fox vai pegar e vai espremer o máximo para tirar mais suco e fazer mais produção. Então, assim, esse filme aqui, ele pode não ser o melhor filme de super-herói de todos, mas que conseguiram tirar suco daqui foi muito. Wolverine nem se fala, né? Hugh Jackman, meu Deus. Todo filme da Fox agora. Tá lá o Hugh Jackman, vai fazer bilheteria. Isso tá até hoje, ele tá indo até pro Magneto fala. Até dois atores, galera, dois atores interpretando um personagem que já era pra ter, ó. Se ia ter passado bastante pra outro vilão dos X-Men. Mas enfim, tudo isso pra dizer que esse filme, pra mim, cara, X-Men 1, eu dou uma nota 7,5. Porque assim, tem todo esse conceito desse filme de ser muito bom. Ter tido muitos aproveitos, né? Porque você vê. Wolverine fez sucesso. Tá até hoje aí, né? Inclusive, um dos melhores. Acho que assim, o Wolverine, cara, o Hugh Jackman, acho que não existe outro cara que possa fazer o Wolverine de novo. Tem o Magneto, que eu acho que é o vilão muito bom, né? Tá sendo aproveitado até hoje. Você vai ver. Você aposta quanto que ele vai estar em Deadpool 3? Tem a Tempestade, Ciclope, que já não são tão aproveitados. Tem a Jean Grey, que também não é muito aproveitada. Tem o Xavier, que esse também meio um escanteio nesse filme. Vai ficar em escanteio na trilogia. Mas vai ser até protagonista do X-Men Primeira Classe. Vai ter muita importância lá na segunda trilogia de filmes. Vai ter muita importância do Primeira Classe, Dias de um Futuro Esquecido, até mesmo no Apocalipse. Então, assim, esse filme pra mim é um 7,5. Eu amo esse filme, eu amo, tá? Pra mim eu daria um 10. Mas aqui é uma análise, a gente vai analisar tudo bonitinho aqui pra dar uma nota boa.
Mas enfim, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as novidades. É isso, falou e fui.